Bom, então o tema de hoje é o capítulo 1, Contemplação, Escrita e Vida, Sentidos da Contemplação, Equívocos e Impedimentos da Contemplação, uma vida entre textos, o trabalho de cela, é o último ponto. Eu tentei fazer um fichamentinho, só para poder acompanhar, com o livro do Sibelius, que continua sendo o nosso referencial fundamental. Capítulo 1, Contemplação, Escrita e Vida. De fato, o livro do Sibelius tem como tema central a contemplação. E ele não fala que só o livro dele tem a ver como central a contemplação, ele fala o tema de Merton, central é a contemplação. Então, a contemplação é um tema central da obra do Merton e o Sibelius teve a ousadia, e bem sucedida, de dedicar o tema central do Merton como tema central da tese de doutorado dele. Então, a contemplação o tema da contemplação é central. E aqui o Sibelius ele dá uma dica interessante, lá na página 47, das três expressões, né? As várias, isso é bem de quem é da área de letras, né? As várias expressões que podem ensejar a temática da contemplação, né? Meditation, attentiveness, e o terceiro é o contemplation. São os três. Então, são as três dimensões, os três significados de contemplação. Uma que diz respeito mais a esse esforço humano, a sese, que aliás é um tema muito querido pelo grupo de mística do Rio, que é a Apofatiké, que envolve uma série de pesquisadores, não só de teologia, como Eduardo Losso, Marcos Reis, professor de filosofia da UF, Maria Clara Bingmer, professor de teologia da PUC, e outros da PUC, a maioria da PUC do Rio, mas tem Rural do Rio, agora não é mais porque ele passou para Federal do Rio, que é o Eduardo Losso, e o Marcos Reis da UF. E tem o grupo Nemes, da PUC de São Paulo, que trabalha a santidade. Aliás, eu falei da santidade por isso. Eu postei uma reflexão do Thomas Merton sobre santidade, que é maravilhosa, né? Sobre o que é os santos. Quer dizer, o Merton, a visão que ele passa é que os santos estão absortos em Deus. Por estarem absortos em Deus, é que eles estão abertos a todas as coisas. Essa imagem eu acho muito bonita. Thomas Merton, quando fala sobre santidade, é muito legal. Então é muito interessante para mostrar justamente que o santo não é alguém que está fora do mundo. Aliás, é um tema que o Thomas Merton vai se dedicar muito para mostrar que essa ideia de que a santidade está inserida no tempo, né? Então, há um movimento para a compreensão de contemplação desse esforço do ser humano em colocar-se em atitude de disponibilidade. Eu já falei isso na primeira aula e vou falar isso, vai ser o nosso bolero de Ravel aqui também, né? Colocar-se em disponibilidade. Esse é o tema da contemplação por excelência. Que não é só em Thomas Merton, é toda a tradição mística, né? Você estar eu chamei de passividade na aula passada, no sentido técnico, como fala São João da Cruz, Teresa de Ávila, né? É você estar desarmado para poder ouvir o canto das coisas. Então, estar em atitude de disponibilidade. Que ele, no fundo, ele vai articular com essas três expressões aí que nós usamos, né? É o esforço próprio do humano, o estado de atenção. O tema da atenção é um tema muito importante para Thomas Merton, como é muito importante para Simone Weil, que é outra autora que eu trabalho muito no curso de diálogo. Ela é minha autora por excelência para o tema da atenção. Aliás, tem um livro que saiu publicado, Simone Weil e Thomas Merton, a questão da atenção, né? Tema da atenção. E o tema da gratuidade, né? No fundo é isso, o esforço para descolocar a disponibilidade, o estado de atenção, que aliás é muito típico também do budismo zen. Os grandes mestres do budismo zen falam sempre de atenção, quem mexe com luta marcial também, a atenção é essencial, né? E movimento de gratuidade, em que a pessoa mais recebe do que se esforça. Aliás, é difícil entender isso, né?
Não depende do seu esforço. Aliás, a Santa Teresa vai falar muito isso nas moradas, né? Vai falar, o primeiro momento de quem está vivendo a contemplação, você ainda vai buscar água. Né? O segundo passo, você tem acesso aos aquedutos. A água chega mais perto de você. E o terceiro caso, ela cai. Para quem está mais avançado, né? Você não tem que sair correndo atrás da água. Aliás, os místicos muçulmanos falam muito isso, né? O Rumi fala muito isso. Não é o sedento que busca a água, é a água que busca o sedento. Mas para você chegar nessa fase de que a água que busca o sedento é uma fase mais... Você tem que estar em muita disponibilidade para perceber que o mistério está aí. Você não precisa estar correndo atrás dele. Quer dizer, ele está aí. Só que você está longe dele. Né? O Atar, na linguagem dos pássaros, que é um grande clássico da literatura persa mística, ele fala isso. Quer dizer, o Zimurgh está muito perto de nós que estamos muito longe dele. Mas se a gente conseguir ao menos ver uma asinha, um pedaço de pena dele, já damos por satisfeito. Tem que ter os sinais, as alusões. As alusões, o João da Cruz também vai falar muito isso, né? Nós temos que ir atrás dos rastros, das alusões do mistério que se colocam para nós. Né? Então, são os três significados. Né? A sese, há um esforço pessoal, o esforço pessoal existe, mas tem um estado de graça também, de gratuidade. E aqui o Thomas Merton vai puxar de uma tradição muito bonita, que é a tradição de toda a mística ocidental, e não só ocidental, de que nós fomos criados para contemplar Deus. Isso aí está bonito, isso aí está nos místicos todos, né? Nós fomos criados para contemplar Deus e não nos contentamos enquanto não encontrarmos. Você pega o Masnavi, a abertura do Masnavi do Rumi, é a cana que ele rompe, a cana que é tirada da terra e que o som da flauta, que vem da cana, do bambu, expressa o lamento desse desligamento. Então, o místico é aquele que anseia por retornar ao todo, a ligação com todo, a presença com todo. Né? Então, essa ideia que ele vai falar aí na página 48, né? O espírito do ser humano é um vácuo natural, esvaziado, quer dizer, um vazio. O Rumi vai falar de outro termo, ele vai usar o termo, qual que é o termo? Ele vai usar desterro. O ser humano está no desterro, está deslocado. Então ele anseia por retornar de onde ele veio, do campo da unidade. Né? O canto da unidade, por isso que se fala muito o canto da unidade, que aliás é título de um livro meu, que eu organizei com o Marco Lucchesi. O canto da unidade é o canto daquele que busca encontrar de novo o amado, que no fundo é o mistério. Né? E aqui, quem que o Sibelius lembrou? Duas pessoas. Uma é a Simone Weil, na Gravidade e a Graça, que é um livro muito bonito, tem em português. Aliás, quem quiser depois avançar no conhecimento de Simone Weil, é uma grande autora, morreu com 30 e poucos anos de anorexia, né, praticamente. Ela escreveu esse livro, A Gravidade e a Graça, onde ela vai trabalhar essa dialética do humano, né, marcado por um lado, eu ia trazer também, não trouxe, marcado por esses dois elementos, mas como que a graça é importante, né, o elemento da graça é muito importante. Né. E o Santo Agostinho, aquela passagem tão linda das Confissões, está no livro 10, Confissões 10, 27. Os Pensadores, está muito boa a tradução, que é a famosa frase, né? Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora procurar-vos. Saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de vós. Essa fome e sede de vós é que chama de epéctasis. É uma sede que não acaba. Essa expressão epéctase é dos padres gregos, né? Ou seja, uma sede que não sacia. O cardenal fala isso. Quem tomou um gole dessa água não consegue mais se desfazer dela. Não é assim que ele fala?
Quer dizer, se eu fiz essa experiência e não consigo mais me desvencilhar dela. Por mais que eu queira, não consigo desvencilhar dela. Não há mulher no mundo, não há riqueza no mundo que me tire esse desejo. Tudo que eu fizer tem que estar a ver com isso. Você fala assim, eu busco Deus em tudo. Por isso que os mitos falam isso, né? O profeta Amós também fala isso, né? Tudo que ele via Deus. Então, tudo que você vê essa... E é sofrível isso, é sofrimento. Aliás, esse lado de agonia, o Sibelius chega a mencionar também. A experiência contemplativa tem um traço de agonia. Tem um traço de agonia. Né? Aí diz Agostinho, tocaste-me e ardi no desejo da tua paz. Essa é a ideia, arder no desejo da paz, né? De querer a paz. É uma das passagens mais bonitas do Agostinho, né? Embora tenha tantas outras lindas no livro Confissões, como também quando ele fala do jardim, né? De contemplar Deus na natureza, né? Mas estou falando da mística, né? De contemplar Deus, as coisas naturais dizem o que Deus é, né? Isso está muito nas confissões. Bom, isso no ponto 1, o começo, né, da reflexão que o Sibelius vai fazer. Essa ideia do coração inquieto, que só se aquieta em Deus. A Rabiá, que é uma grande mística muçulmana, também falava assim, eu não me casei porque eu já estava comprometida muito antes. Não há espaço para outro, para ninguém mais na minha vida. Ela fechava as janelas na primavera para não se despistar da experiência de Deus, né? Para a natureza não a tirar da concentração. Então, é muito dos místicos essa questão, né? Bom, sentidos da contemplação. Contemplação é o ponto focal. E aí vai aparecer pela primeira vez no Sibelius a ideia do ponto virgem, que eu gosto demais, né? Eu já falei para vocês várias vezes. E ele vai voltar a isso, e nós vamos voltar a isso muitas vezes, porque isso está no livro Espectador Culpado, que vocês não leram ainda, vocês vão ler. Espero que vocês já tenham feito xerox do material, porque aí vocês vão ter todo o material do Merton, né? O Merton falando disso, né? Que então, ele faz essa dupla associação do ponto virgem. O ponto virgem é o ponto virgem que existe dentro de nós, ou seja, nós somos portadores do mistério, é um ponto que não é nosso, mas que está em nós, intocado, que nós não temos acesso fácil, nós só acessamos ao nosso ponto virgem se nós nos despojamos radicalmente. Quanto mais você se despoja, mais você se aproxima do ponto virgem. Mas esse ponto virgem, por que é virgem? Porque não foi contaminado ou pelo pecado ou pelas mazelas do mundo, as mazelas da opressão, do egoísmo. É um ponto cego de Deus em nós, que não é nosso. O Karl Rahner, ele chama isso de existencial sobrenatural. Ou seja, todos nós temos dentro de nós um ponto cego que é sobrenatural. Só que não é nosso, por isso é sobrenatural. E é nosso porque é um existencial. Quer dizer, está em nós. Todos nós somos portadores de um mistério. Por isso que o ser humano é tão enfatizado e tão valorizado pelos místicos como sendo guardiães do mistério, né? Portadores do mistério. Só que você não se dá conta disso. Por isso que o Merton fala que ele viu ali em Louisville, olhou no fundo das pessoas e viu o ponto virgem. Aí ele falou, se as pessoas sacassem isso, elas se adorariam mutuamente e não se atracariam em contendas e conflitos, né? Mas isso é ponto virgem. Então o ponto virgem está em nós, só que a diferença interessante do Thomas Merton, ele fala, o ponto virgem está também na natureza. Você é capaz de contemplar o ponto virgem no amanhecer, no início da manhã, observando a virgindade do tempo, né, da aurora, a importância da aurora, né, do amanhecer, como sendo um momento. Se vocês quiserem aprender a contemplar o mistério, é começar a acordar mais cedo, né, de manhã cedinho, começa a brilhar, antes de nascer o sol,
Ali é um momento bom para vocês lerem Thomas Merton, para entender um pouco o que ele está dizendo. Que eu falo, é o ponto... E ele falou, e o fato de eu ser cisterciense, ele, né, de ser trapista, ele foi educado a isso, né, porque eles acordam muito cedo e tem a experiência, e também tem a experiência do ponto virgem. Quem viu o filme O Grande Silêncio, os monges saem para orar, eles têm a vida toda solitária, né, não é igual os cartuchos. O Thomas Merton fala, eu queria ser cartucho, porque o cartucho é mais fechado ainda, ele não tem contato nenhum, é só solidão. E o Thomas Merton gosta de solidão, né? Mais ou menos, porque ele também tem os seus contatos. Mas ele fala, pelo menos, que gosta muito de solidão. Os cartuchos são mais rigorosos na prática da solidão do que os cistercienses, os trapistas. E ele queria ser cartucho, mas acabou sendo cisterciense. Né? E no filme que está acessível aí nas locadoras, chamado O Grande Silêncio, envolve os cartuchos. Não são os trapistas, né? Não são os cartuchos, eu não lembro. Mas tem um momento do filme que o único momento que os frades se encontram é na capela. E está tudo escuro. É noite. E só um ponto de luz lá na frente, que é o sacrário, né? Aceso com a luzinha, né? Agora tudo, você que é especialista nisso, agora é tudo elétrico, mas antes não era elétrico, era luz mesmo, era vela, era vela. Então é um ponto de luz, que para onde converge tudo. Olha, esse é o ponto virgem também, interessante. Né? Então você tem no filme Grande Silêncio, você tem momentos muito bonitos, onde o cineasta, o diretor, ele põe as pessoas para poder observar o ponto virgem que congrega aquela comunidade diante dessa unidade, né? No fundo, todos ali estão ansiando por esse ponto frágil, que quando você vê a vela, né? Essas eletrônicas não são mais assim. A vela, ela se modifica, a luz, o Bachelard, que gosta tanto da chama, né? Que você vê um livro, A Chama da Vela, Gaston Bachelard, que aliás é um autor muito importante para quem trabalha mística, ele estuda só a vela, só a chama da vela, né? Que para nós tem um significado, que trabalhamos mística, um significado muito bonito, muito importante, né? Que com a vela que chama as mariposas, que chama as borboletas, as mariposas são as falenas, né? As mariposas noturnas que querem abraçar e se queimam no calor da luz, né? Então esse é um pouco o símbolo da busca da unidade. A via da contemplação, diz o Merton, ela é importante, isso é muito legal, porque a contemplação é uma possibilidade de purificação do coração. É o Anti-Paulo Honório, para quem conhece literatura brasileira, o livro São Bernardo, que é o oposto da pureza de coração. É o coração que não se penetra, né? O coração que se endurece em função da vontade de poder, da arrogância, e acaba sozinho. Os duros de coração acabam sozinhos, né? Os profetas também falam muito isso, né? Coração de carne, coração de pedra. Então, o tema que está ligado à pureza de coração, que vai dar um destaque, Thomas Merton, bem grande, né? Que, no fundo, o Thomas Merton, o Sibelius, analisando o Thomas Merton aqui, ele vai falar, a pureza de coração é como você está penetrado pelo Espírito, disponibilizado pelo Espírito. Interessante que na liturgia católica, quem já foi crismado aqui, por exemplo, e há uma passagem que se fala na crisma que é muito bonita, né? Fala, não resista ao Espírito. Acho bonito isso. Você lembra disso, né, Álvaro? Está na crisma. Você não fazer resistência ao Espírito, porque isso é disponibilidade. Estado de disponibilidade é não fazer resistência ao Espírito. Né? Entendeu? É não fazer resistência ao Espírito. Então, acho essa imagem muito, muito rica, né? Que, no fundo, favorece, então, essa disponibilidade para a presença amorosa do mistério. Presença amorosa do mistério. E aqui ele faz uma distinção importante para quem fez meu curso de mística cristã. O primeiro curso eu trabalho muito isso, né? A diferença entre meditação e contemplação. Isso aí não serve para o budismo, não, tá? Isso serve para a experiência cristã. Na experiência cristã, a meditação
você precisa de ter um objeto para te ajudar. É o terço, é o livro. Eu, por exemplo, consigo mais meditar. Não cheguei na fase da contemplação forte ainda não. Há momentos que eu consigo até, mas é mais difícil. Você tem que ter um instrumento, uma muleta, né? Algo. Nos muçulmanos você tem o terço, né? Você tem você vai falar os nomes de Deus, né? Que foi copiado aqui também pelo Marcelo Rossi, né? Terço bizantino também, na tradição oriental da mística cristã, né? Você precisa de algo para te ajudar a acessar o mistério. Então isso é meditação. A meditação é pobre. Aliás, os grandes místicos muçulmanos falam assim, quando você precisa do zikr para poder experimentar Deus, você é pobre. Você tem que superar isso. Você tem que ter, ou precisa dos livros. Por isso que quem está fazendo o diálogo comigo, né? O Henri Lessot, ele encontrava os grandes gurus hindus e falava para ele assim, mas por que você está tendo livro? Você não precisa de livro para meditar. Você não precisa de livro para fazer a experiência de Deus. Livro é um obstáculo. Alguns até pegaram o livro dele e jogavam no rio. Joga no rio. Você não necessita disso para fazer a experiência de Deus. Isso atrapalha, né? Então, os mais radicais, eles colocam justamente... Você tem que tentar fazer a experiência DDD diante do mistério, sem os recursos de quem está no processo inicial da experiência contemplativa, ou da experiência contemplativa. Então, a meditação é um estágio para a contemplação. A meditação é um passo para a contemplação. Quem vai falar muito isso é João da Cruz no livro Subida do Monte Carmelo. Quem quiser ver isso está lá. Nas obras completas do João da Cruz, o livro Subida do Monte Carmelo, vai falar sobre esse tema. Vai falar sobre vários temas, né? Mas esse é um tema que ele fala lá. E ele vai definir contemplação de forma muito bonita, João da Cruz. Ele vai falar, é a notícia confusa, amorosa, pacífica e sossegada de Deus. Tá. Mas o mais legal é, toda Santa Teresa fala assim, o que é oração? É estar junto com quem nós sabemos que nos ama. Isso é oração para Santa Teresa de Ávila. Olha que beleza, né? Estar junto com quem sabemos que nos ama. Sem muito lero-lero. Estar presente. Aliás, é a mesma expressão que o Conde Sponville vai usar quando ele sai com seus amigos para caminhar na noite na França, e ele que é ateu, e fala assim, eu senti a presença de tudo. É isso. Sem ser religioso, né? Quer dizer, ser tomado pela experiência do todo, né? Então, no fundo, quando Teresa fala que oração é isso, quer dizer, então você não tem que ter muita preocupação na oração. Você tem que deixar rolar. Aliás, é o Abkeshinderheit do Eckhart, né? Você tem que... O Thomas Merton usa essa expressão, né? Ele fala, deixar rolar. Gelassenheit. Deixar rolar. É a definição que o Thomas Merton deu. Aliás, tem um livrinho que eu ia trazer hoje também, eu esqueci tantos livros que eu ia trazer. Tem um livro maravilhoso do Frei Carlos Mestres, que é o meu grande guru atual no Brasil. Já está mais velhinho, né? E ele escreveu um livro. Ele foi fazer uma viagem, ele é extremamente tímido, como todo europeu, né? Ele é holandês. Chegou no Brasil com aquela timidez, alto pra cacete, ele é muito alto, né? Bonito, né? Ele então foi fazer uma experiência no Nordeste. Ou seja, experiência popular. E imagina, não tem privacidade nenhuma. Você dorme na rede, né? Você mora lá, você viu? Banheiro não tem direito. Viveu... E deu o título, tanto é que ele deu o título ao livro, 6 dias nos porões da humanidade. Então ele viveu a experiência dos porões, e lá ele, de forma muito linda, na experiência popular, ele usou essa expressão, ficar de pés e braços ao léu, né? Quer dizer, a experiência de gratuidade, sem ter o porquê. Aliás, é muito da mística isso também, né? Sem porquê. Você não tem que ter porquê. Se você consegue chegar ao sem porquê, como fala
Marguerite Porete, Eckhart, Ângelo Silésios, todos eles, Heidegger vai comentar os Silésios. A rosa é sem porquê, floresce porque floresce, Heidegger, puxando Silésios. Então isso sem porquê, não tem porquê, não tem porquê. Qual que é a razão da contemplação? Não tem razão. Aliás, o Merton vai falar isso aqui, né? Não tem razão. Se você for querer saber qual que é a razão, não tem razão. A razão é simplesmente estar aí. Um pouco essa imagem, que é uma expressão que o Merton vai utilizar também no seu livro Diários da Intimidade, que é uma síntese dos volumes dos Diários do Merton, onde ele vai falar o simplesmente estar, né? Essa ideia do simplesmente estar. Que, aliás, o Cardenal também pegou muito bem essa ideia. E nós vamos ver isso, que a gente vai ver o Cardenal falando do Merton sobre isso. Então, o São João da Cruz, definindo contemplação, e essa imagem de João da Cruz vai passar para o Merton, ele vai falar o seguinte, né? É o momento em que vai bebendo sabedoria, amor e sabor. Aliás, quem gosta muito desse tema também é Maria Clara Bingemer, né? A mística como sabor, né? Não é só visual, gustativo, é saboroso, né? É uma experiência saborosa. Aí diz aqui o João da Cruz, momento em que se bebe à vontade e com suavidade, sem o trabalho de conduzir a água pelos aquedutos. Está se fazendo menção ao que Teresa também fala, né? Quer dizer, você não tem muito trabalho, você está diante do mar que desce sobre o rio. É um pouco essa experiência que vai falar Jacques Maritain, nos Graus do Saber, que é o grande livro de mística do Jacques Maritain. Vai falar, a experiência da mística é como a experiência do oceano que se derrama sobre o rio. Nós falávamos na aula, você não estava na aula de mística, alguém comentava, eu tive essa experiência de ver o rio que se encontra com a mar, mais que isso. É o rio que se deposita, é o mar que se deposita no rio, é uma coisa, por isso que você fala, basta, 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 não dou conta, o cardenal grita, né? Basta, basta, é uma experiência muito forte, por isso que ela é curta, ela é breve, ela não pode ser muito longa, né? Mas é uma experiência de... quando você está avançado na contemplação, você não tem que ir atrás. A chuva cai, né? Você faz a experiência, você se deixa molhar nesse sentido, né? Aqui a expressão que João da Cruz usa também, que é interessante, ele fala, na contemplação você não usa nem figura nem forma. É sem forma e sem figura, né? Na meditação, você precisa de forma e figura para tentar entender. Na contemplação, você supera a forma e figura, né? A alma, diz João da Cruz, a alma não obra, a alma não age, a alma só recebe. É passividade, no sentido da passividade. Quem quiser anotar aí, está no Subida do Monte Carmelo 2,14, 2 e 2,15, 2. A ideia de contemplação em João da Cruz. Subida do Monte Carmelo 2, 14, 2, 2, 15, 2. Né? Bom, o livro que nós demos para discutir hoje, do Thomas Merton, Nova Semente de Contemplação, é uma segunda edição do Sementes de Contemplação, feita quantos anos depois? Um é de 46, né? O outro é de 60 e alguma coisa. Já é um outro livro. Ele fala, é um outro livro. Ou seja, o Merton é um místico que está se refazendo. Então, até que ele deu um novo título, Nova Semente. É mais ou menos igual o Calbart. Ele fez a Carta aos Romanos, 2 anos depois fez a mesma Carta aos Romanos, que era outro livro. Totalmente diferente do primeiro. E acontece isso, a gente está sempre sendo trabalhado. O Faustino I, talvez é o Faustino das comunidades de base, e o Faustino II de hoje é outro totalmente diferente. Não sei se totalmente, mas diferente, né? A gente muda, muda muito. Então, na Nova Semente de Contemplação,
já é o Merton tocado por outros influxos, entre os quais o Zen budismo, entre os quais o existencialismo, entre os quais o personalismo. Então já há aqui o influxo do personalismo cristão, do Zen budismo, do existencialismo, e já aqui muito essa ideia que vai estar em Merton, né? A contemplação envolve paradoxos, envolve tensão. Tanto é que você pega a oração, que é a minha oração dileta, de Thomas Merton, que eu tenho sempre comigo, ele sempre fala assim, eu não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Estou perdido. Eu sei que talvez Deus esteja comigo. Espero que esteja. Mas então essa dúvida, que eu acho que é uma coisa belíssima, né? Quando você vê o Papa João Paulo, o Papa Francisco falar, quem tem muita certeza na fé, está danado. Você não pode ter certeza na fé, tem dúvida. Tem que ser movido os grandes guias são movidos pela dúvida. Então a fé envolve dúvida. Quem tem muita certeza vai ser fundamentalista. Quem tem certeza é fundamentalista. Nós que somos religiosos ou espirituais, nós somos inundados pelas incertezas, pela epéctasis é isso, né? Quer dizer, você está em busca, né? Sedento. Né? Então, no livro Novas Sementes de Contemplação, diz o Sibelius, né? O que acontece com Thomas Merton? Ele rompe com a moldura eclesial, ou eu diria moldura eclesiástica. Então é um livro mais aberto, não tem aquele... Porque se você pega um livro de contemplação mais antigo do Thomas Merton, é mais visão mais tradicional, dos mosteiros, que talvez os religiosos gostem mais, né? Os religiosos mais tradicionais. Mas o Thomas Merton evoluiu, é horrível falar que como se o outro não fosse, né? Ele avançou na reflexão da contemplação, puxando o diálogo com a linguagem moderna, né? Então ele vai... O Novas Sementes de Contemplação é gostoso de ler. Quando eu falei para vocês que eu tinha dado para a TI da minha mulher o Poesia e Contemplação, é um livro mais antigo do Merton. Talvez se eu tivesse dado Novas Sementes de Contemplação, teria sido menos difícil para poder ver que tem uma atualidade mais legal, né? Nesse livro, então, aparece paradoxos, aparece outro tema que é muito importante para a mística, cada vez mais, a questão da insuficiência da linguagem, que é um tema muito forte do Wittgenstein. Aliás, quando eu falei do Pierre Hadot hoje, tem um livro do Pierre Hadot, em português, saiu também, Wittgenstein e os limites da linguagem, analisando um pouco essa questão do que não se pode falar, deve-se calar, né? Quer dizer, como é que é difícil você falar sobre aquilo que é muito difícil de falar. Então, a insuficiência da linguagem, curiosamente, é uma insuficiência da linguagem, mas é uma coisa que os filósofos aqui do meu programa sempre brincavam muito com a gente, né, que trabalha mística, né? Os místicos falam que é difícil falar, mas falam sem parar. Escrevem sem parar, todos eles. É um burbo. Escreve. O Thomas Merton escreve, fala do que não se pode falar, mas então é uma aporia, é um paradoxo. Insuficiência e inadequação das categorias e a proximidade com a experiência estética. É legal isso do Sibelius ser colocado, né? A mística tem muito a ver com a estética. Para quem quiser isso, eu falei uma vez, falo de novo, é baratíssimo esse livro, é R$15. Ciranda da Poesia, do Eduardo Losso. Ele vai trabalhar isso, qual a relação entre poesia e mística, arte e mística. Quer dizer, como que os grandes ousados da literatura ou da poesia foram místicos seculares. Está aí esse tema, né? Foram Rimbaud, é um exemplo claro, né? Mallarmé, Rimbaud, esses grandes poetas, né? Outra coisa que é importante aqui, a centralidade da experiência. A experiência é o que há de mais importante na mística. Por isso que a ciência da religião tem dificuldade com a mística. Porque a ciência da religião tem dificuldade com a experiência. A ciência da religião tem facilidade com uma narrativa. Experiência é uma coisa subjetiva, é uma coisa, entendeu? Vocês entendem, né? Quer dizer, a academia tem dificuldade com a experiência. E a experiência é o central na mística. Se você tira a experiência da mística, você mata tudo.
Porque ele fala assim, como é que você consegue calcular a experiência? Então você pega o texto do João da Cruz e analisa com lupa. E são as teses mais chatas de ler, são as teses contextualistas, né? Da ciência da religião, que trabalha a mística tentando tirar a experiência do barato. Né? Então, realmente, a experiência é central. Você pega um autor como São Bernardo de Claraval, Santa Teresa de Ávila, central a experiência. Se você tira a experiência, você não entende. Você arranha a casca. São Bernardo fala, a experiência é o foco, no famoso livro dele, Comentário ao Cântico dos Cânticos. O cerne da experiência. Né? E aqui, então, Thomas Merton vai enfocar esse elemento. Né? E para você acessar o mistério, fazer a experiência do mistério, ou pelo menos tentar ensaiar uma experiência do mistério, você tem que fazer o exercício de despojamento, a palavra que eu já falei aqui algumas vezes, mas vai ser muito importante no nosso curso todo. Né? Despojar, o Rumi fala polir, quer dizer, tirar tudo aquilo que te impede de estar disponível. Polir. O Rumi às vezes repete essa palavra 7 vezes no livro dele, quando ele fala polir. Então é despojamento. O tema central do Eckhart, né? O desapego, né? O despojamento. Né? Para quê? O Ernesto Cardenal fala muito isso, né? Você criar espaços interiores para que ele seja abrigado. Né? Tirar os entulhos da subjetividade. É tudo ruim falar isso, porque a subjetividade tem muita coisa boa, mas tirar os apegos, né? Aprender a nos desfazer das coisas, que fala muito o Eckhart também, quer dizer, não é que você não vai estar no meio das coisas, mas você está livre com relação a elas. Você está no meio das coisas, mas não é dependente das coisas. Você está... Os budistas chamam isso de tanha, apego, romper a tanha que produz sofrimento. Né? Para você poder abrigar o que é novo, o que é estranho. Aliás, esse termo estranho é muito legal, né? Porque o mistério é estranho. Não é à toa que o Thomas Merton vai dedicar, os 2 livros que ele dedica quando está no eremitério é A Chuva e o Rinoceronte e Um Dia de Estranho. Que ele vai começar a se achar um estranho na sociedade ocidental. Né? Todo místico vai se achar estranho. João da Cruz fala, quando eu bebi do amado lá na adega do vinho, e subi e fui na praça e ninguém mais me reconhecia. Eu não sabia de mais nada. Todo mundo achava que eu estava perdido ou louco. Né? Por isso que quem estuda muito mística é psiquiatria. Aliás, o Sibelius faz menção a isso. Né? Os teólogos, os filósofos e os psiquiatras odeiam a mística. Assim, em termos, né? Há uma resistência, porque a mística escapa desse critério. A psiquiatria vê doença, vê desajuste. Olha, Santa Teresa vê doença, vê... É louca. Né? Então, aliás, quem gosta muito disso é o Pondé. Né? O Luiz Felipe Pondé, ele faz críticas violentas à leitura psiquiátrica, psicanalítica de Teresa de Ávila. Embora eu tenha muitas amigas minhas psicanalistas que estão estudando a mística com um olhar diferente. Não é toda psicanálise ou toda psiquiatria que vê desse jeito, né? Mas normalmente há uma resistência feita com relação a isso. Né? Então, essa ideia de que dá desfazer das coisas familiares de forma a abrigar o que é estranho. Tanto é que João da Cruz define Deus assim, Deus é uma ilha estranha. E esse mistério, aí que é o legal do Nova Semente de Contemplação, esse mistério fala de diversas formas. Diversas formas. Fala no canto dos pássaros, nos riachos, no clamor da cidade. O canto está no riacho, está na folha, está no pássaro, está em todo canto. Eu li um poema na aula passada de mística, eu não trouxe hoje, desse poeta português, no Renato Rezende, que ele lá pela Santa fala, eu fui lá no rio, vi a intimidade dos peixes com o tempo e eu não sou isso.
No fundo, é uma crítica ao antropocentrismo, né? Quer dizer, nós, humanos, nos sentimos deslocados do todo, enquanto que os outros estão integrados no todo. Quer dizer, essa dinâmica de uma excepcionalidade do ser humano, né? Que o Renato Rezende colocou de forma brilhante num poema, né? Talvez não com essa intenção, mas que aparece ali de forma muito viva. E outra coisa do Thomas Merton ainda, você tem mais condição de escutar o clamor da cidade e perceber a presença do mistério a partir do mergulho na interioridade. Quanto mais você avança do mundo interior, mais você ouve o canto das coisas. Essa é uma aporia interessante, né? Em vez da interiorização ser um distanciamento do mundo, aguça a sensibilidade para captar a riqueza do tempo, do todo. Então, o adentramento interior, né, a experiência interior, não é de destacamento do mundo, é de adentramento nas entranhas do mundo. Você se instrumenta todos os sentidos para poder captar melhor o canto do tempo, o canto das coisas, o canto do mistério, né? Isso fala muito o Merton. E o interessante, que não sei se também porque é meu aluno, né, o Sibelius foi me orientando, eu bato tanto nisso que apareceu muito na tese dele isso, né? Essa ideia de que a partir da interioridade se escuta melhor o clamor do outro. Página 60 está indicado aqui, né? Então, contemplação como desapego e que favorece o modo de ver e usar as coisas em e para Deus, né? E preservar o lugar do vazio. Aliás, o tema do vazio é muito importante para a mística, né? Preservar o lugar do vazio. Ele diz aqui, Merton, citando Merton, um dos paradoxos da vida mística, no meio da página 62, um dos paradoxos é: não pode alguém penetrar no mais íntimo do seu ser e passar dali a Deus se não for capaz de sair inteiramente de si mesmo, esvaziando-se de si mesmo e dando-se aos outros na pureza de um amor que não se busca a si próprio. Essa aqui está a chave. Aqui está a chave, né? Quer dizer, no fundo, você penetra na intimidade do ser como se você estivesse gozando da alegria de estar com o mistério, né? Mas você sai. Você é convocado a sair e sai de forma diferente, né? Quer dizer, como diz o Raimundo Lúlio, que é um outro grande místico cristão, ele fala assim, o amigo está entre o crente e Deus. Você não pode atingir a Deus sem passar pelo amigo. O encontro de solidões é a vida inteira, né? Nós somos encontros de solidões o tempo todo, né? Os amantes administram as solidões. Uma das elegias do Hilke, de Duino, né? Bom, equívocos e impedimentos na contemplação. O que a contemplação não é? Fuga da realidade, já falamos. Mas aqui eu quero ler um texto que eu trouxe. Esse livro é maravilhoso, tá, gente? Depois vocês podem pegar A Sabedoria do Deserto, Thomas Merton. São os padres do deserto. Várias citações dos padres do deserto que Thomas Merton pega. E são ótimas, todas. Eu trouxe aqui 3. Vou ler aos poucos. 2. Primeiro, um irmão foi ao encontro do abade Silvano no Monte Sinai e, ao ver os eremitas trabalhando, exclamou: por que vocês trabalham pelo pão que pereceu? Maria escolheu a melhor parte, ou seja, sentar-se aos pés do Senhor e não trabalhar. Então o abade disse ao discípulo Zacarias: leve o irmão a uma cela vazia, dê-lhe um livro e deixe-o lá dentro. Após 9 horas, o irmão começou a tirar os olhos do livro para ver se o abade não lhe chamaria para o jantar. Após algum tempo, ele próprio se levantou e perguntou ao abade: os irmãos não comeram nada hoje? Pai. Pai é a forma que eles chamam o abade. Ah, sim, com certeza, respondeu o abade. Eles acabaram de jantar. Bom, disse o irmão, por que o senhor não me chamou? O ancião respondeu: você é um homem espiritual, não precisa dessa comida que pereceu. Nós temos de trabalhar, mas você escolheu a melhor parte. Lê o dia inteiro e pode passar sem comida. Ao ouvir isso, o irmão disse: perdoai-me, pai. E o ancião respondeu: Marta é necessária a Maria, porque Marta trabalhou, Maria pôde ser louvada.
É muito legal. Isso é Marta e Maria que vai falar o Eckhart, né? Quer dizer, no fundo, está dialogando sempre que uma ênfase na dimensão prática como uma dimensão fundamental da experiência contemplativa, da experiência mística. Então não é fuga da realidade. Não é e não pode ser como algo, um objeto. Não é um objeto. A contemplação não é um objeto. Não é um simples objeto de estudo ou de conhecimento. Não é pietismo, não é êxtase, isso é muito importante. Teresa de Ávila vai bater nisso o tempo todo. O êxtase não é mística. Se a pessoa se centra no êxtase, não está vivendo a mística. Porque o êxtase você pode até ter êxtase na sua experiência, mas o objetivo não é o êxtase, você não pode se concentrar nele. Se você se concentra no êxtase, você não vive a contemplação. A contemplação está para além do êxtase. É o dedo que aponta para a lua. Se você fica no dedo, né, você perde. Então não é pietismo, não é a da Santa Teresa vai atacar muitas irmãs que ficam encapotadas na oração e esquecem o clamor do tempo, né? Vocês estão aí encapotadas na oração. Se o outro está sofrendo, você vai, larga a sua oração e vai atender o que está sofrendo. Então isso é muito essa imagem, né? Não é pietismo, não é espiritualismo ou êxtase. Não é desconhecimento. Isso é muito importante. A mística é superinteligência. É difícil explicar isso. A mística é hiperliteralidade. O Rumi fala assim, o Corão, o livro do Corão não se despe para qualquer um. Para você poder entender mesmo o livro, você tem que ter um tratamento interior. Então não é uma falta de inteligência, ela envolve uma superinteligência para além da linguagem comum, né? de uma linguagem que envolve a intuição, envolve as alusões, envolve uma série de elementos que escapam da linguagem comum. Nesse sentido, é superinteligência. E aqui essas duas imagens que ele colocou, que eu achei muito bonito, né? A ideia de janela e espelho, né? Estão lembrados? Janela e espelho. O traço assombroso da vida solitária, a solidão arranca todas as máscaras, como é pesada a vida solitária, é difícil a vida solitária, quer dizer, no fato de ele ter assumido o eremitério, que é alguma coisa que rompe com a tradição trapista, que não tem eremitas, ele conseguiu uma autorização especial e conseguiu uma casinha a 1,5 km da casa principal do mosteiro onde ele viveu os últimos anos. E ali, então, ele teve um momento espetacular, fora da vida cotidiana e chata, que ele fala, pesada do mosteiro, né? Mais leve, mais cool, que ele chamou, né? Para viver a experiência contemplativa. Né? O ponto 1.4, que é o ponto final, ele fala do trabalho de cela, que eu já falei na aula passada. Aqui é um ponto nodal do texto do Sibelius. Até no livro que eu organizei sobre mística, o 3º volume do Seminário de Mística, esse texto do Sibelius está presente lá também, modificado. Nos caminhos da mística. Ele apresentou isso no nosso Seminário de Mística, essa experiência do trabalho de cela, que no fundo é o trabalho do contemplativo, né? A cela é o lugar onde vive o monge. Ali, então, ele lê, reflete, medita, né? Faz a experiência do mistério. E ele viveu uma boa porcentagem de anos dentro do Getsemane, né? De 1941 a 1968, sendo que os últimos anos como eremita, isolado. Embora uma ermida bacana. A americana tem ermida bacana. Se fosse no Brasil, seria uma ermida mais pobre. É uma ermida bacana, não é tão simples assim não, né? Tem 2 quartos, no meio do mato, ali é chique, né? Nossa ermida seria um pouco mais diferente. Ali ele fala, então, no eremitério ele permanece diante da realidade crua das coisas. Eu acho boa essa imagem, foi o título do artigo dele, né? Diante da realidade crua das coisas. Quebra a tradição na trapa, de que não tinha ermida, ele recebe autorização,
E essa atração que ele tinha desde muito tempo pelo silêncio e pela solidão encontra um espaço nesse momento final da vida dele. Trabalho de Cela, página 88. Vamos ler. Está legal essa página. Segundo parágrafo. Estão vendo? A partir dessa nota significativa, podemos explorar o tema do trabalho de Cela, no âmbito de sua experiência no eremitério, bem como os inúmeros sentidos da solidão vivenciados. Retomamos as metáforas, atenção da escuta. Atenção e escuta. Como a voz de Deus não é ouvida a todo instante, parte do trabalho de Cela é a atenção para que nenhum dos sons fiquem perdidos. A cela permite um tempo de paciência e de espera. Lembra que eu falei na aula passada para vocês que paciência é uma palavra muito importante para a mística? Paciência, espera, amadurecimento, refinamento dos sentidos, intensificação da experiência e humanização do sujeito. Tudo isso é trabalho de cela. Então é o trabalho onde você abre espaço para a interioridade, onde você não consegue encontrar num tempo comum. É como se fosse um tempo de aperfeiçoamento pessoal, de interiorização. Isso é trabalho de cela. É também, ele fala na página seguinte, uma experiência dos sentidos. Todos os sentidos são aguçados, desde o ver, o ouvir, o sentir. Né? É uma humanização dos sentidos. É como se você fosse... É uma preparação do sujeito, uma desobstrução do sujeito para captar a realidade. Né? É bem colada na realidade. Né? Bem colada na realidade. Né? Uma experiência com sentidos. Tudo está presente. Você não precisa correr atrás dos acontecimentos. Tudo está ali. O tempo está ali. Né? As coisas estão ali. Né? Aí tem, eu cito na página 95, o Sibélio cita na página 95, um pedacinho do texto que é muito ousado, muito abusado, muito crítico, quando ele fala assim, né? O que eu faço é viver. Estão lembrados do Ernesto Cardenal, né? A contemplação é como peixe na água. No fundo ele fala aqui a mesma coisa. O que eu faço é viver. Ele chega para os monges dele e fala assim, o que é contemplação? É viver. Viver. Só com os olhos abertos, com os sentidos atentos, com a escuta, né? Quebra aquela imagem tradicional do monge fechado no mundo da oração, dos textos sagrados. Não, é uma atenção, uma escuta do tempo. Aí essa frase, essa citação aqui é muito forte, né? Como eu rezo é respirar. Quer dizer, minha oração eu respiro. Na Pela Santa ele fala assim, eu ouço o salmo no balanço das árvores, nas folhas que caem. Isso é a minha reza. Né? Então, rompe com os esquemas. Né? Aí ele continua. Quem disse zen? Fala assim, a minha experiência é zen. Quem disse zen? Lave bem essa boca se você disse zen. Se você vir uma meditação em curso, faça fogo contra ela. Quem disse amor? O amor está no cinema. A vida espiritual é algo com que as pessoas se preocupam quando estão tão ocupadas com outra coisa que pensam que deveriam espiritualizar-se. Vida espiritual é culpa. Aqui em cima, nas matas, vê-se o Novo Testamento, quer dizer, o vento vem por entre as árvores e você o respira. Olha que texto forte, muito forte. Isso aqui, você pega um religioso, lê isso aqui, e o nego leva choque, porque ele faz uma ironia, aqui está fazendo uma ironia, né? Muito forte essa visão, né? De que a vida espiritual é algo muito mais colado ao terreno, ao terrenal, ao chão das coisas, à respiração, aos sentidos. Né? Está fazendo uma crítica àquela visão fechada de vida espiritual do tempo. Então, vale a pena vocês frisarem muito essa citação dele aqui, que está lá no livro Merton na Intimidade. Aí, por isso que eu citei o Conte Sponville aqui, porque cacolou demais. Conte Sponville é o que escreveu O Espírito do Ateísmo. Já falei na aula passada dele. Tenho trabalhado muito esse autor agora, eu, pessoalmente, porque é um autor importante para mim, e que é um filósofo. Ele e Luc Ferry, são os dois filósofos franceses que estão trabalhando essa temática de uma espiritualidade sem religião. Luc Ferry fala o seguinte, eu vou ler o pedacinho dele no Espírito do Ateísmo. Ele fala o seguinte, ele está numa floresta, à noite, com os amigos... Sponville.
Porque eu falo, esse é o Cosmoville. Espírito do ateísmo é do Cosmoville. Mas o Luc Ferry e o Cosmoville trabalham junto. O Ferry é mais difícil, tem uma linguagem mais rebuscada, embora é muito interessante também. Está sendo publicado muita coisa em português dele, do Luc Ferry, e do Cosmoville também. Ele está... Isso quem quiser ler, no Espírito do Ateísmo está na página 146. Tá? É uma parte importante do livro. Ele está numa floresta, ele é jovem como vocês, 25 anos. 25 anos. Passeando com os amigos, com todo o teor da secularidade, sem nada de religião, nada de ver com religião, sem pensar em nada. Ele fala, eu não pensava em nada, eu só olhava e escutava. Devia estar uma noite bonita, a gente imagina a noite aqui, né? Tudo é muito visual, né? A escuridão da floresta em volta, a incrível luminosidade do céu, como tem lá no Vale da Serra, que você já pôde no passado observar, né? A luminosidade do céu, o silêncio rumoroso da floresta, apenas uma evidência, apenas uma felicidade que parecia infinita, apenas uma paz que parecia eterna, nada mais em mim, na noite escura, além da deslumbrante presença de tudo. Essa foi a experiência mística dele. Quer dizer, esse que é o ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar aí, que eu acho que o Merton nunca citou o Luc Ferry, né, esses autores, nunca são posteriores a ele, mas eu acho que é o nó da temática da contemplação. A contemplação não é um fugir do tempo, mas é um de repente, no meio da noite, você rompe com a dinâmica dos amigos, quer dizer, porque os amigos não acompanham isso, e você sente a luminosidade, sente a inusitada presença de tudo. Assim como Dostoiévski relata no livro A Casa dos Mortos, que o cara lá batendo a madeira, ele tem a sensação nítida que todo o mundo está grávido de Deus, sem mais nem menos. É isso que pode acontecer com qualquer um, mais ainda quem faz o curso de Thomas Merton, tem mais risco, né? Tem mais risco, né? Mas é o treinamento, é uma experiência. Por isso que ele fala assim, o Cosmoville fala no prefácio, eu acho um absurdo você querer reduzir a espiritualidade a quem tem religião. Porque eu fiz a experiência de eternidade, de transcendência, mesmo não sendo religioso. Eu acho que é pobre você reduzir a espiritualidade à religião. Por isso é daí a temática que hoje vai pelas beiradas, com as resistências que existem na ciência da religião, entrando também no campo da ciência da religião. E muitas teses que vão aparecendo, dissertações, etc. Então, isso tudo eu acho que o trabalho de cela, diz o Thomas Merton, ele é um trabalho que prepara isso, essa sensibilidade. É claro que o Conte de Sponville teve o seu trabalho de cela também. Ele teve o seu trabalho de cela, não é uma cela trapista, mas ele teve momentos de disponibilização da interioridade, de sensibilização dos sentidos, né? Outro filósofo francês também, que tem trabalhado essa questão, que está nesse livro que acaba de sair, aliás, esse livro vale a pena você ver, né? Uma espiritualidade para além de Deus. Bom, então o trabalho de cela é esse aqui, aquietar-se na cela, aí ele usa o termo Gelassenheit, né? Que é, a melhor definição para mim é abandono a Deus. Eu não quero falar Deus, ou abandono ao real, abandono ao mistério. Ou que o Merton chamou de, página 93, deixar rolar, largar-se, né? Largar-se, manter-se solto. Aí eu até botei aqui, comparar com Carlos Messer, 6 dias nos porões da humanidade, né? É um pouco isso, ele sentiu-se solto. E só que ele se sentiu solto na época errada, o Carlos Messer, na época mais rígida da teologia da libertação, onde ninguém podia se sentir solto, porque isso era alienação. Você falava, vou ficar aí passivamente diante de Deus, isso é alienação, né? Então, o livro foi criticado na época, o Carlos Messer, porque
os militantes da teoria da libertação, como eu não era tanto militante, mas via isso como coisa a perder tempo, né? Tem que ganhar o tempo você não pode perder tempo e ficar relaxado diante de Deus, etc. Até que eles foram se dando conta que na guerrilha, na experiência da luta, o mundo espiritual faz muita falta, né? Como diz o romance nicaragüense, nem todas as montanhas são estepes verdes, que é um título muito bonito, que fala o quê? Quem vai entrar na militância se endurece. Perde a ternura, perde a humanização em função da luta, né? Então, os teólogos e cientistas sociais que trabalhavam com a teologia da libertação foram se dando conta que o mundo espiritual é fundamental. Aqui no Brasil, o primeiro foi Clodovis Boff, foi um dos primeiros a falar isso fortemente, né? Frei Beto, fome de pão e de beleza, famoso texto do Frei Beto, né? Oração como exigência política, quer dizer, a oração, o abandono, esse aquietar-se. Então, isso foi nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, que houve essa mudança na teologia da libertação, propiciada por esse tipo de reflexão, mostrando um pouco a importância do trabalho interior, de interiorização. Em vez de você ficar só trabalhando, você se trabalhar, né? Se purificar, se humanizar, isso é trabalho de célula. E aí ele escreveu esses dois textos, A Chuva e o Rinoceronte, que o Sibelius dedicou-se muito a ele, que é um texto pequeno, é muito bonito, que o Thomas Merton escreveu no Eremitério. São dois símbolos, né? A chuva é o símbolo do desapego, é o símbolo da gratuidade. E o rinoceronte é o símbolo da sociedade, é a técnica do Heidegger, né? O rinoceronte é a massificação, né? São as duas categorias que ele trabalhou. A chuva, né, como gratuidade, e o rinoceronte. Está lá na página 96, né, onde ele fala dessas duas figuras. Ele diz assim, né? Também vou dormir, porque aqui nessa selva aprendi a dormir novamente. Se bem que tem gente que eu acho curioso, tem um amigo meu no Rio que não sabe mais dormir no silêncio. Agora eles inventaram um aparelhinho nos Estados Unidos que faz o barulho do ar-condicionado. Ele leva aquilo para onde quando ele tem fazenda, ele leva aquilo, põe na tomada, para ter barulho, tem que ter barulho da cidade. Tem que ter um barulho, porque senão você fica desesperado no vazio. O vazio faz mal, então você tem que ter barulho. Então ele não dorme se não tiver o aparelhinho americano. Não, mas não é neurose, eu acho que é o cúmulo da cidade, diria. Cúmulo da cidade, né? Porque mas quem não está acostumado, vai para o meio do breu, leva susto mesmo. O escuro, você leva susto. Os jesuítas foram os primeiros a aprender isso. Falam, o maior perigo para o índio é o silêncio. Então você enche de catequese. Não pode ter silêncio. O silêncio é o lugar do demônio. Então você tem que apagar o silêncio. O famoso livro Os Soldados da Ordem de Cristo na Terra dos Papagaios, aqui de um antropólogo do Museu Nacional, super legal falando sobre isso, né? Então ele diz, também vou dormir, porque aqui nessa selva aprendi a dormir novamente. Aqui não sou um estranho. Aqui não sou um estranho. Onde é que ele é estranho? Ele é estranho na trapa. Ele acha que a trapa é um quartel-general, com os horários rígidos, com aquela coisa toda hard, né? Ele é estranho na cidade. Então isso ele fala, eu sou estranho ali, né? As árvores as conheço, a noite a conheço, a chuva a conheço. Fecho os olhos e em instantes absorvo-me em todo o mundo da chuva do qual sou parte, e o mundo segue adiante comigo dentro, pois não lhe sou um estranho. Sou estranho aos ruídos das cidades, das pessoas, à ganância da maquinaria que não dorme. Isso me faz lembrar o Heidegger, né? Do caminho do campo, né? Caminho do campo, né? Não posso dormir onde se despreza a chuva, o sol e a obscuridade. Não posso confiar em nada que tenha sido fabricado para substituir o clima dos bosques ou das pradarias. Não querem ser parte da noite ou simplesmente do mundo, construíram um mundo fora do mundo. Quem que eu botei aqui de nota de rodapé? Quem me conhece sabe quem que eu botei nota de rodapé? Duas pessoas que eu botei aqui. Uma, Viveiro de Castro, Eduardo Viveiro de Castro. Outra é o cacique, né? Está aqui o Davi Copenaua, que escreveu o livro A Chuva. Como é que é? O título do livro só tem em francês.
Eu não trouxe aqui não, que é um livro grosso, assim, 500 páginas. Ele fala a queda do céu, a queda do céu. O Viveiro de Castro vai falar o seguinte: o que nós vivemos hoje é o nós sem mundo. Nós sem mundo. A gente de mais com mundo de menos. Essa síndrome da aceleração violenta, né, que o Copenhague também vai atacar. Eu trouxe aqui o Copenhague, cadê ele? O título do texto chama Descobrindo os Brancos, Davi Copenhague. O livro chama La Chute du Ciel, Plomb, 2010. Vou publicar só, vai ser traduzido em português esse livro, onde ele conta toda a história dos Yanomami e toda a entrada dos brancos, a destruição e tudo mais. Né? Mas aqui nas entrevistas o livro é essa capa aqui, muito bonita do Copenhague. Quando conheci a terra dos brancos, isso me deixou inquieto. Algumas cidades são belas, mas seu barulho não para nunca. Eles correm por elas com carros nas ruas e mesmo com trens debaixo da terra. Há muito barulho e gente por toda parte. O espírito se torna obscuro e emaranhado. Não se pode mais pensar direito. É por isso que o pensamento dos brancos está cheio de vertigem. E eles não compreendem nossas palavras. Eles não fazem mais que dizer: estamos muito contentes de rodar e de voar. Continuemos. Procuremos petróleo, ouro, ferro. Os Yanomamis são mentirosos. O pensamento desses brancos está obstruído. É por isso que eles maltratam a terra, desbravando-a por toda parte e a cavam até debaixo das suas casas. Eles não pensam que ela vai acabar por desmoronar. Eles não temem cair no mundo subterrâneo. Porém, é assim se os brancos espíritos tatu gigantes, que são as mineradoras, entram por toda parte sobre a terra para retirar os minérios, eles vão se perder e cair no mundo escuro e podre dos ancestrais canibais. E vai. É um livro fantástico, é um dos que mais cita o Viveiro de Castro, né? Chama Os Comedores de Terra. É bem semelhante a essa reflexão, né, de outra forma, que faz o Thomas Merton. Então, só isso, é o rinoceronte e a chuva, e um dia, como é que é o termo? Um dia estranho, né? Um dia de um estranho, que ele fala, no fundo, esse estranhamento que ele sente no tempo que está fechado essa dinâmica do contemplativo.